Glória a Deus. Irmãos, é tão importante a igreja estar na terra, que se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 membros, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Amém? Na multiplicação dos pães, tinha 5.000 pessoas para comer, 12 pessoas para servir e um só para ofertar. Eu aprendo o que aqui? Eu aprendo que a necessidade da maioria sempre se serviu da fé da minoria. Há uma necessidade nessa geração. E não importa. Deus não nos chamou para encher cadeiras, Deus nos chamou para transformar uma geração. Então nós não podemos ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda. Nós precisamos entender que nós somos chamados para transformar uma geração. Nós somos chamados independentes do que você faz. Você pode ser um comerciante, um industrial. Irmãos, a diferença de um juiz e de um gari é só uma diferença de informações, porque todos foram criados por Deus. E nós precisamos dar resposta nos lugares onde nós estamos inseridos. Então Deus te chamou para remir todos os ambientes que você está. Se você é um político, você foi chamado para remir aquele ambiente. Se você é um comerciante, você foi chamado para remir aquele ambiente. Deus espera a remissão através das suas ações. Amém? Ele deixou claro quando ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Amém, irmãos? A destruição da terra não é por causa da presença do ímpio, mas da ausência do justo. Não importa quantos ímpios existem, importa quantos justos estão dispostos a praticar a justiça, a exercer o seu papel, não de justiceiro, Põe uma coisa na sua cabeça: Deus não é evangélico. Deus não aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Ele é Deus de toda a terra. Ele é Deus de toda a terra. Não há um palmo de terra deste planeta que o Senhor não queira remir. Não há uma pessoa nessa terra que Ele não queira transformar e libertar. A pessoa que você não gosta, Deus quer salvar ela. Essa que você lembrou dela agora. Jesus quer salvar ela. Essa que você não gosta, que é só falar, você lembra dela. Ela não te abandona. Jesus quer salvar ela também, e quer contar com você para isso. Evangelho não tem a ver com você, querido. Você foi chamado para o Evangelho para dar uma resposta. E o Evangelho, ele é sacrificial. Senão ele vai se tornar artificial, de plástico. Não, o Evangelho é de verdade. E vamos parar com esse negócio que Deus está com pressa, Deus quer fazer. Não, Deus não tem pressa, irmão. Pressa é defeito de quem está atrasado. E Deus não está atrasado. Ele está na hora certa, fazendo a coisa certa, do jeito certo, nas pessoas que precisam ser tocadas por Ele. Amém? Deus não está com pressa, mas Deus tem prioridades. Ele tem prioridades, e eu preciso andar nas prioridades de Deus. E isso não está no campo da pressa, está no campo da emergência. O Senhor quer fazer algo emergente. Ele não está com pressa, mas tem uma urgência. Tem uma urgência para a igreja executar na terra. E não tem a ver só com nossa reunião de domingo, tem a ver com o nosso comportamento. Amém? A minha vida cristã não é medida pelo quanto eu sei de Cristo, mas pelo quanto eu vivo aquilo que eu aprendi de Cristo. Então não é só o que eu sei, é o que eu estou me tornando por aquilo que eu sei. Não é só o que eu faço, mas o que eu estou me tornando por aquilo que eu faço. Porque o meu serviço não impressiona Deus. O serviço é o extrato de um relacionamento sadio com Ele. Pegou essa, irmão? Amém? Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é isso.
A segunda é que Deus não tem livro caixa, Ele tem o livro da vida. Porque pessoas ainda são o seu maior valor. Deus contabiliza almas e não palmas. Deus contabiliza vidas, porque Jesus morreu por vidas. Morreu por vidas, por remissão. Amém? Então uma vida salva, quando ela chega em lugar, ela pode transformar esse ambiente. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: está falando de você aí, ó. Está falando de você. Nós como igreja precisamos nos posicionar em algumas coisas. E quando eu falo me posicionar, eu não estou falando de direita ou de esquerda, eu estou falando do alto. Amém? Nós precisamos nos posicionar pelos princípios de Deus. Quais são os princípios de Deus? São esses, esses e esses. Qual é o seu lado? O meu lado é o de cima. Amém? Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E o versículo de número 10. Diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, e ponente como um exército com bandeiras? Quem é esta? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Até aqui tá bom. Irmãos, o livro de Cânticos é sensacional. Se você estudar o livro de Cânticos, você vai entender a relação de Cristo com a igreja. O livro de Cânticos conta a história de Salomão e a Sulamita. Não a Sunamita, a de Sunem, mas a Sulamita. Salomão, a Bíblia conta que ele foi rei em Israel. Ele teve 300 esposas e 700 concubinas. Mas a Bíblia conta, a história conta, que foi a única mulher com quem Salomão realmente amou. Se apaixonou e amou. Até porque ele apaixonava fácil, né? O cara que tem 1000 esposas apaixona fácil, né, irmão? Mas conta a história que a Sulamita foi a única mulher que Salomão amou. Conta a história, eu aprendi isso com rabinos, com algumas pessoas que estudam muito a Torá e a história dos judeus, que aprenderam também lendo os livros de Flávio Josefo, um grande historiador. Conta a história que um dia Salomão saiu para visitar uma das suas vinhas. Tinha várias plantações de uvas, e ele saiu para visitar uma das suas vinhas. Foi com a sua comitiva, e de repente ele olhou uma moça, uma morena bonita, e ele se afeiçoou por ela.
E ele estendeu o cetro para alguém trazer ela, para conversar com ele. E ela, com medo, saiu correndo. E Salomão voltou para casa, voltou para o palácio, e ficou tão abismado e tão estarrecido com a beleza daquela menina, que não estava bem vestida, não estava maquiada, estava trabalhando numa vinha. E ele fica tão fascinado por ela, que ele se veste de pastor de ovelha, e vai tentar conquistá-la como um homem normal, e não como rei. E se você ler o capítulo 1 de Cânticos, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque ela pergunta: onde estão os teus rebanhos, ó meu amado? Mas não tinha rebanho, era migué de Salomão. Salomão deu um migué, meu filho. Ele se vestiu de pastor de ovelha e foi tentar conquistar ela. E ele conquistou ela. E no capítulo 2, então, ele se revela para ela, e ele leva ela para o palácio. Por isso que ela diz, no capítulo 2, então ele me introduziu nas suas recâmaras. Ele se revela para ela e leva ela então para o palácio para estar com ele. E aí é poesia uma atrás da outra, né, irmãos? Você conhece o livro de Cânticos. E sabe que isso me faz lembrar? Me faz lembrar de um Deus que não me conquistou como Deus. Ele se vestiu de homem. E ele desceu até aqui para me conquistar como noiva, mas vestido de homem. E eu me apaixonei por ele, você se apaixonou por ele, e agora ele também vai te introduzir nas suas recâmaras. Um dia ele vai levar você aos seus palácios. Essa história é fantástica, é fascinante. Ela tem muito a ver com Cristo e com a igreja. Então, quando você lê o capítulo 6 do livro de Cânticos e o versículo 10, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e ponente como o exército com bandeiras? É Salomão falando para a Sulamita. Você vai ver partes dela falando com ele também, se declarando, ele se declarando. É um livro que você tem que ler com os olhos da paixão. Você tem que ler com o coração aberto, porque é exatamente uma analogia de Cristo e a igreja. A paixão de um homem por uma mulher, e a paixão de uma mulher por um homem. A mulher na Bíblia é considerada como a igreja. E é tão interessante isso, que a Bíblia diz que assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja. Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 30 e 31. E a Bíblia diz que o homem que não cuida bem da sua esposa, nem as suas orações são atendidas. Olha a cara das irmãs, fico feliz. Glória a Deus. E eu fui estudar esse texto, e eu pude me deparar com uma situação aqui. Quem é esta que aparece? Aqui foi quando a igreja nasceu, nos primórdios, depois da ressurreição de Cristo, depois da primeira pregação de Pedro, onde mais de 3.000 almas se entregaram a Cristo. Aqui, quem é esta que aparece? Aqui ela apareceu como a alva do dia. Era a igreja primitiva que estava nascendo. Por onde passava era uma enxurrada de milagres, era uma enxurrada de cura, era uma enxurrada de poder. Mas depois a Bíblia diz que ela se tornou formosa como a lua. Ou seja, aí quando chega a era negra, é uma igreja que tem que brilhar em meio às trevas, em meio à dificuldade. É uma igreja que foi perseguida, uma igreja que sofreu. Ela teve que ser formosa como a lua, no meio da escuridão. Ela teve que se refazer, ela teve que dar luz. Depois a Bíblia diz que ela se tornou brilhante como o sol. Foi no tempo da reforma que ela voltou a brilhar. A igreja renasceu na reforma em Lutero. Ela voltou a brilhar. Mas hoje eu quero crer que nós nos tornamos como um exército com bandeiras. Por quê? Porque não somos uma só igreja, temos várias comunidades, vários ministérios, né? Temos várias flâmulas, mas o exército é o mesmo, irmãos.
Tem várias bandeiras. Se eu fosse perguntar aqui, quem é de outra igreja? Não existe outra igreja, existe uma só igreja. Amém? Na cidade existe uma só igreja. Quando Paulo escrevia a Corintos, a Filipos, a todas as cidades que Paulo escrevia, ele não escrevia as denominações, ele escrevia a igreja que está na cidade. Então a cidade só tem uma igreja. Tem várias flâmulas, tem várias denominações, mas é uma só igreja. É como um exército com bandeiras. Tem várias bandeiras, mas o exército é o mesmo. Por isso eu e você como igreja, querido, nós precisamos nos comportar como um exército. E se a gente ficar discutindo e brigando pelas nossas diferenças, nós não vamos nos posicionar. Nós não vamos. Eu preciso, mas pastor, eu não sou um exército, eu sou só uma igreja. Não, querido, você é um exército. Você é um exército. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 7. Deixa eu te mostrar uma coisa legal. Aleluia. Aleluia. Eu escutei um glória a Deus ali, ó. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? O Senhor. É palavra que o Senhor disse: vê que tenho te posto como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar. Arão teu irmão falará a Faraó, que deixa ir os filhos de Israel à sua terra. Eu porém, Deus falando, eu porém endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Amém? Cabe isso na sua cabeça, meu irmão. Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te enviar a Faraó e você vai ser como um Deus sobre ele. Deus está falando isso para Moisés. Você vai ser como um Deus sobre ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você vai me representar. Não é me substituir, porque nenhum homem foi chamado para substituir a Deus. Nós somos chamados para representar, não para substituir. A ação é de Deus e não nossa. Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te colocar como um Deus sobre Faraó. E tem uma coisa: Arão vai ser o teu profeta. Então tu fala para Arão e Arão fala para Faraó. E vocês vão falar o seguinte: deixa meu povo ir para que me sirva. Tá bom, Moisés? Tá bom, Deus, valeu. Mas eu vou fazer sinais, vou fazer maravilhas, e mesmo assim Faraó não vai deixar vocês sair, porque eu vou endurecer o coração dele. Espera aí, Senhor, o Senhor está mandando eu pregar uma coisa? O Senhor está mandando eu ir libertar o povo? E o Senhor vai na minha frente para endurecer o coração do Faraó, para não deixar o povo ir? Então para que eu vou pregar? O Senhor está mandando eu fazer uma obra que o Senhor vai na frente atrapalhar? Cabe isso na sua cabeça. Deus dizendo: eu te envio a Faraó, você vai pregar, dar duro com ele, vai ser como um Deus sobre ele, mas ele não vai deixar vocês sair, porque eu vou endurecer o coração dele, ele não vai deixar. Quer dizer, o Senhor quer que eu fale para ele não me ouvir? Por quê? Porque eu quero arrancar do meio de vocês o meu exército. Querido, não discute com Deus, apenas obedeça. Sabe por que a maioria de nós não obedece? Porque a gente quer entender para fazer. E Deus está dizendo: vai, meu filho, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender depois.
Deus quer que você obedeça, a obediência te protege, meu irmão. Você não tem que entender tudo para que Deus faça. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Amém? Obedece, Deus falou, faz. Mas o faraó está endurecendo. Deus está endurecendo o coração dele. Mas por que eu prego e as coisas são difíceis? Porque Deus vai na frente te atrapalhar. Para quê? Para tirar o melhor de você. Que se pelo menos você não der nada na vida, pelo menos perseverante você vai se tornar. Eu vou te usar, porque sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar os meus exércitos lá do Egito. A minha pergunta para você é: eles eram um exército? Eles eram o quê? Eles eram o quê? Mas Deus chama de exército. Então não é como você se vê, é como Deus te vê que está valendo, irmão. Não é o que você olha para você, é como Deus te vê. Deus te olha e diz: eu vou tirar os meus exércitos do Egito, eu vou tirar o meu povo, eu vou tirar os filhos de Israel. Amém? Amém, irmãos? Você precisa olhar para você e para a igreja como Deus está vendo a igreja. A igreja não é um ajuntamento de final de semana sem propósito. A igreja é o exército de Deus. A igreja não entra numa cidade, ela penetra numa cidade. Nós fomos colocados na terra para dar sentido à vida de Deus na terra para as pessoas. Nós somos colocados na terra para movimentar as ações de Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai para a igreja atrás de bênção. Bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra para você viver com Deus. O problema é que nós vamos para a igreja para negociar. A nossa fé se tornou uma fé logística. Não, você precisa crer. Mesmo que você não tenha nenhuma evidência, você precisa crer no que Deus está dizendo. O que te protege é a tua obediência, não é a tua inteligência. É a tua obediência. É a tua obediência. Amém? Então tenha vontade de servir a Deus, tenha vontade de obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque o diabo não trabalha na sua inteligência, ele trabalha na sua vontade. Então, por favor, não deixe a sua vontade roubar a sua sabedoria. Deus te chamou para ser luz em meio às trevas. Deus te chamou para dar uma resposta. Deus te chamou, meu casamento está falido, pastor, eu estou desempregado. Mas se Deus te chama de exército, pelo amor de Deus, se comporte como um. É o que Deus está vendo em você. O que vale é o que Deus está vendo em você. Deus disse: eu vou tirar os meus exércitos. E aí você vai em Êxodo capítulo 12, versículo 41. Aconteceu que no final de 430 anos, em um só dia, Deus tirou todo o seu povo do Egito. 430 anos apontavam para um dia só. Deus só precisa de um momento para mudar a chave, para virar a chave da sua vida, querido. Eu quero declarar que o Brasil se transformará no exército de Deus sobre as nações, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar: nós não somos uma igreja escrava. Nós não somos uma igreja escrava. Nós somos o exército de Deus na terra. Alguém faz barulho aí, meu filho? Glória a Deus! Glória a Deus! Pode nascer uma nação em um só dia? Pode escravos virarem profetas? Pode, irmão. Isaías 66, versículo 8 e 9 diz que pode uma nação, ele pergunta, pode uma nação nascer em um só dia? Pode. Pode. Eu e a Iraci acabamos de chegar de Israel, da Jordânia, ó. O pastor Micael estava junto. Estamos até meio virados aí dos fusos horários.
Pode uma nação nascer num só dia? Israel nasceu num dia. A igreja nasceu num dia. Quando o meu Jesus gritou: está consumado, Ele consumiu tudo que se levantaria contra a igreja. Ei, a sua segurança não é o que você faz, é o que Jesus fez. Então se agarre naquilo que Ele fez. Abrace a cruz. Abrace a cruz. Agora eu e você, como igreja brasileira, somos um exército. Agora nós, como igreja brasileira, nós precisamos nos arrepender. Como isso? Pela pregação rasa, pela pregação superficial e triunfalista que foi pregado nos últimos 10, 15 anos, pela fé logística que foi ensinada dos púlpitos. Por isso que a gente tem uma igreja cheia de gente vazia, de pessoas que não discernem a mão direita da esquerda, pessoas que estão há 30 anos na fila da bênção, fazendo campanhas para ganhar coisas de Deus, quando elas deveriam estar com a espada na mão, guerreando nas regiões celestiais, cortando a cabeça de demônios que tentam atacar sua cidade, se levantando contra tudo aquilo que se levanta contra o senhorio de Cristo. Mas não, nós queremos prosperar e nós não entendemos o que é realmente riqueza. Paulo me falou o que é realmente riqueza em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, quando ele disse: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo nós somos atribulados, mas não somos angustiados, somos perseguidos, mas não somos abatidos, somos perplexos, mas não somos desanimados, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. E ainda que o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Há 2 anos Deus tem dito uma coisa para mim: ouça a voz do meu espírito no seu espírito. Não ouça a voz externa, ouça a voz interna, ouça a voz de dentro, ouça a voz do seu espírito. Aquieta-te, alma, e ouça a voz do seu espírito. Irmãos, a igreja brasileira precisa se arrepender pela pregação fraca, superficial, triunfalista que foi pregada nos últimos 10, 15, 20 anos, que preparou um povo para prosperar, mas não preparou um povo para a guerra. Não preparou o povo para a guerra, não preparou o povo para lutar contra a fome, contra o câncer, contra as enfermidades, que não preparou o povo para lutar contra a perseguição, contra a corrupção. Somos acomodados, até porque nós achamos que Deus vai nos levar para o céu e a gente vai ficar ao redor do rio da vida tocando harpinha. Não, nós somos chamados como exército para guerrear, para fazer o que Jesus me ensinou: venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Amém, irmãos? Tem coisas que eu e você geramos pela paixão que nós carregamos, mas agora não é só a paixão que precisamos, nós precisamos do entendimento para nos movimentar na paixão que temos. Eu preciso do entendimento, eu preciso compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura desse poder de Deus. Sabe o que eu penso? Ah, pastor, mas eu não vou andar com esse povo, porque esse povo é de outro ministério, esse povo é de outra cidade, esse povo não acredita como eu acredito. Irmãos, eu quero crer que Deus está levantando um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Eu quero crer que Deus está levantando um tipo de homem capaz de andar e viver no meio de todo tipo de homem. Foi isso que o meu Jesus me ensinou. Jesus chegou na terra e estava tudo organizado. Prostituta andava com prostituta, leproso andava com leproso, publicano com publicano, fariseu com fariseu, saduceu com saduceu, romano com romano. Jesus misturou tudo. Jesus comia na casa dos publicanos.
As prostitutas se convertiam, viravam missionária na obra. Ele abraçava os leprosos na rua. Ele orava pelos romanos. E aí as pessoas olhavam, a religião olhou e disse o quê? Ele tem demônios. Você quer ficar no seu cantinho, na sua religiosidade extremamente comportada e extremamente acomodada? Ou você quer também carregar a estigma que Jesus carregava? Sabe qual era a fama de Jesus? Ele é amigo dos pecadores. Quem aqui quer carregar a fama de Jesus? Quem aqui quer que as pessoas falem, o João, sabe o João? Ele é amigo dos pecadores. Eu quero a fama que Jesus tinha. Eu quero a fama que Jesus tinha de comer com os pecadores, de andar com os pecadores. Aleluia. Deus nunca teve problema com os pecadores. O problema de Jesus não foi com os pecadores, foi com os religiosos. Os pecadores ele salvava. Por isso que quando ele chegou em Jerusalém, ele não foi no prostíbulo libertar, ele foi no templo expulsar. Porque se a minha religião não estiver salvando pecadores, ele vai usar o pecado dos pecadores para confrontar a minha religião. Eu preciso entender a movimentação dos céus e parar de me comportar como um evangélico sem sentido. Eu não posso ser um evangélico de finais de semana. Eu fui chamado por Deus para fazer algo diferente, para ser uma ameaça para a minha geração. Quando você abre a boca, as coisas ao seu redor têm que mudar. Você tem que ser uma ameaça onde você está com muito amor, com luz na mente, com fogo no coração. Eu quero declarar que Deus vai levantar um tipo de gente capaz de lidar com todo tipo de gente. Eu quero declarar que em Blumenau muitos de vocês vão carregar a fama. Esse cara aí, ele é amigo de pecadores. Eu quero declarar que você também vai ser amigo de pecadores. Ei, receba! Em nome de Jesus. Ei! Sabe que quando você anda com Cristo, você atrai pecadores? A gente acha que andando com Cristo vai atrair fama, vai atrair sucesso. Não, você vai atrair pecadores. E a forma com que você lidar com os pecadores define se você pode ter fama e sucesso. Deus não tem problema de te dar fama, de te dar dinheiro, de te dar sucesso, desde que você tenha uma causa para isso. Se você não tem uma causa para isso, como Deus vai dar para você uma coisa? Porque evangelho não tem a ver com você. Quando Deus dá a um, é para tocar o todo. Se Deus te dá dinheiro, é para você ser provisão para quem não tem. Se Deus te dá fama, é para você ser voz para quem não tem. Se Deus colocar uma caneta de autoridade, te dá um cargo de autoridade na cidade, é para você ser voz para quem não tem voz. Para você representar os céus. Louvado seja o nome do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. É papel da igreja ser um exército. É papel da igreja ensinar as pessoas a gloriar-se no sofrimento. É papel da igreja. Eu me lembro, irmãos, os meus avós falavam quando estavam vivos. Meus pais de vez em quando falam nisso.
que antigamente os tempos eram difíceis, mas as pessoas eram fáceis. Hoje os tempos são fáceis, mas as pessoas são difíceis. Ninguém mais tem paciência para nada. Ninguém mais tolera ninguém. Ninguém mais consegue tocar ninguém. Ninguém mais abre mão do seu direito para viver os seus deveres. Todo mundo está brigando por nada, discutindo por uma vaga no estacionamento, discutindo por uma ultrapassagem, discutindo. Meu Deus, porque as coisas ficaram muito fáceis. Nós somos companheiros, não somos competidores. Nós somos chamados para vencer a nós mesmos, porque os demônios que Jesus já venceu na cruz não deveriam mais estar nos aprisionando nas nossas emoções. Todos os demônios que Jesus gritou, está consumado, Ele está dizendo: eu venci, Luiz, para você. Você não precisa mais ser escravo disso, você não precisa estar mais submetido a isso. Oh, louvado é o nome do Senhor. Aprenda a gloriar-se no sofrimento. Paulo, Cristo e tantos discípulos e apóstolos e profetas e reis deixaram esse modelo para a gente. Se gloriar no sofrimento, para quê, pastor? Porque só o sofrimento vai gerar verdadeira esperança na sua vida. O evangelho que não é sacrificial não tem o poder de Deus sobre si. O evangelho que não vive as pegadas de Cristo não tem o seu poder sobre si. Só o evangelho sacrificial é que vai gerar esperança, porque senão, irmãos, eu e você vamos ficar frustrados, porque não estamos vivendo o que Cristo nos chamou para viver. Eu oro para que Deus levante um exército na sua igreja, um exército com bandeiras, mesmo que a gente tenha muitas bandeiras, pode ser Assembleia, Quadrangular, Batista, Presbiteriana, Comunidade, Mevan e tantos nomes sugestivos de igreja que a gente tem. Nós temos alianças em 27 países, e a maioria das nossas alianças não carregam o nome do Mevan, porque a placa, irmão, nossos relacionamentos não estão firmados nas placas. Nós somos um exército com muitas bandeiras, mas ainda somos um só exército. É o sofrimento que vai gerar perseverança, vai gerar caráter aprovado e vai gerar esperança de Deus. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu e você precisamos ser esse exército. Nós precisamos ensinar esperança para os nossos filhos. Nós estamos à beira de uma próxima eleição. Na primeira eleição a igreja mostrou sua força. Ela mostrou que ela tinha força. Agora ela precisa mostrar pureza. Ela precisa mostrar a pureza, sem deixar de ser igreja. Eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Eu amo meu presidente, amo a minha nação, mas toda a minha expectativa está na eternidade. Toda a minha expectativa está no próximo governo de Cristo. Porque um dia, uma pedra será cortada sem a ajuda de mão de homem. Dará contra o pé de todas as estátuas que foram levantadas em todos os lugares da terra, promovendo governos humanos. E um novo governo será estabelecido. E um governo que não terá fim. E ele governará com a sua igreja eternamente. E é por esse governo que eu vivo. Acredito na família, acredito na educação, acredito nos princípios. E por isso, por causa dos princípios de Cristo, tive que escolher um lado. Mas toda a minha expectativa está no governo de Cristo sobre a igreja. Está no governo de Cristo sobre a igreja. E a igreja precisa mostrar sua pureza. A igreja está na terra para manifestar a glória de Deus. Amém, irmão? Amém? Ensine. Quem aqui é pastor? Quem é pastor, pastora? Quem é líder de convívio, de célula?
quem dirige pessoas, quem tem uma empresa, quem tem funcionários, você que está diante de pessoas, ensine as pessoas a lembrar do seu Criador nos dias da adversidade. Lembra do teu Criador antes que venham os dias maus. Jovens, lembrem do seu Criador. Irmão, eu me converti já com 28 anos, eu queria ser mais novo. Eu estou com 55, eu queria ter menos de idade e mais vigor para fazer mais coisas, com a cabeça que eu tenho hoje, com o coração que eu tenho hoje. Eu queria ter começado antes. Eu queria ter essa maturidade que eu tenho hoje com mais vigor. Não, irmão, nós não podemos ser vítimas de um evangelho raso, pregado nos últimos 20 anos, que não preparou uma geração para se alegrar na dor. Acabamos de sair de uma pandemia, perdemos parentes, perdemos amigos. Fomos movidos pelo medo, pela culpa. Irmãos, eu não dou crédito para o diabo nem na pandemia. O Senhor me ensinou em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 12 em diante, quando Ele chama Salomão e diz: olha, Salomão, eu gostei do lugar que você fez e escolhi esse lugar, e todas as orações que você fizer nesse lugar eu vou atender. E quando eu cerrar os céus e não houver chuva, e quando eu enviar os gafanhotos para que consumam o produto da terra, e quando eu enviar peste no meio do meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles orarem, se humilharem, se converterem dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu as suas orações. Meu irmão, vamos para cima. Nós não podemos ser fruto, nós não podemos ser extrato de uma derrota. Talvez muitas coisas que você viveu e ainda está vivendo estão te empurrando para a cruz. Será que eu ainda posso chamar de problema uma coisa que me empurra para a cruz? Se isso que está me aperfeiçoando, será que isso é mesmo um problema ou é uma bênção na minha vida? Será que essa coisa ruim que eu acho que está, meu Deus, aconteceu uma desgraça lá em casa, mas agora, depois disso a gente vem para a igreja, a gente é crente, será que isso foi tão ruim assim que agora você conhece a verdade? Será que eu ainda posso chamar de problema coisas que me empurram para Cristo? Nós precisamos pedir perdão por ter apresentado o evangelho de aparência, de conquista, firmado no miserável evangelho da prosperidade, onde os crentes ficaram ambiciosos, soberbos, não entenderam o que é generosidade, não entenderam o que é bondade. Irmão, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos romper do nosso meio todas as meias verdades. Não me olhe assim, dá um aleluia. Eu estou tentando te despertar aqui. O relógio, ele tem poder de me acordar de manhã, mas ele não tem poder de me tirar da cama. Eu posso estar aqui como uma voz que clama num deserto, te despertando, mas eu não tenho poder de mover a sua vida se você não tomar atitudes. Então, como uma voz que clama, eu quero dizer para você, irmão, toma uma atitude, vai para cima. Não seja alguém que vive o descontentamento. Chega de mentiras e traições de jeitinho de tirar vantagem. Nós precisamos voltar ao evangelho simples e verdadeiro. Amém? A modernidade facilitou as coisas, mas dificultou pessoas. Vamos voltar a ser legal. Vamos voltar a ser gente boa. Esses dias eu abracei uma senhora lá na igreja, dei um beijo nela, olhou para mim, pegou no meu rosto. Ai, o senhor é diferente. Eu digo, não, eu sou o comum. O que eu estou fazendo com a senhora não era para ser diferente, era para ser normal. Parece que o que é para ser normal ficou diferente, e o diferente é que ficou normal.
Nós somos chamados como igreja. Irmão, embora a gente use a internet, o pastor Micael está transmitindo o culto ali pelo nosso canal, nós não somos virtuais, nós somos virtuosos. Eu não posso deixar que o homem virtual me roube do homem virtuoso. Não permita que a mulher moderna te roube da mulher eterna. Não permita que o homem moderno te roube do homem eterno. Você pode andar na moda dos seus dias, mas os princípios de Deus ainda são eternos para você. Amém? Amém! Glória a Deus! Os princípios não mudam. Quem aqui estudou datilografia? Eu estudei, era uma máquina de escrever desse tamanho. E quando ela comia o papel, enrolava o papel, lembra disso? Aí daqui a pouco chegou os PC, né? Os computadores. Um clique, parecia tudo na tela. Que coisa linda, né, irmão? Mas você percebeu uma coisa? O caracteres do teclado era o mesmo da máquina de datilografia. Porque embora pode ter modernizado a forma, mas a posição era a mesma. Querido, o meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta. E eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. As coisas ficaram modernas. Mas o que era pecado para o meu biso, ainda é pecado para o meu filho. Porque Deus não muda. Os princípios de Deus são eternos. Não há sombra de variações nas suas movimentações. Deus é Deus e Ele não muda. Eu estou convidando você para ser alguém diferente, como aquela figueira que nasceu no meio de uma videira. Era uva para todo lado, mas ela dava figo. Ou melhor, nem dava, porque ela era estéril. O problema é que a gente quer ser sempre uma videira. Porque a gente olha para um lado, tem uva. Olha para o outro, tem uva. Olha para trás, tem uva. Olha para o lado, tem uva. Aí você olha para você, é figo. Aí você diz: Deus, eu não quero ser figo, eu quero ser uva como todo mundo. Deus diz: mas meu amor, você é diferente. Você tem que fazer a coisa diferente no meio de gente que está fazendo tudo igual. O poder está na diferença que você vai viver no meio dos iguais. Então não lute para ser uma uva. A popularidade ali era uva, mas a identidade que você precisa viver é de figo. Corta ela, não dá fruto. Não, não corte. Vamos escavar ela, vamos botar estrume. Vamos esperar um pouquinho, porque vai dar fruto. Não procure ser igual. Olha para João Batista, o cara diferente da sua época, tudo arrumadinho lá no templo. Ele pega e vai lá para o deserto, cabeludo, barbudo. Olha a roupa dele, olha o que ele comia, olha o alimento dele, olha a mensagem dele: a paz do Senhor, queridos. Não, era raça de cobras, suas víboras, suas cobras. E todo mundo diz: João, eu quero Jesus, eu quero me converter. Como é que faz, João? Eu disse: você tem 2 túnicas? Dá uma para quem não tem. João, eu sou soldado, o que é que eu faço? Não se aproveite da sua farda para machucar os outros, para ferir os outros. João, eu sou cobrador de impostos, o que é que eu faço? Seja justo. Ele traz para uma vida prática. Evangelho é prática de vida, meu irmão. Evangelho é cotidiano, é dia a dia. Amém? Amém? As coisas são mais fáceis, mas parece que as pessoas não se desenvolveram, irmãos. Você não tem que facilitar para desenvolver. A gente tem que desenvolver para facilitar. Nem sempre quando você facilita, você está desenvolvendo pessoas. Por isso que
O Senhor fala muito mais não do que sim na sua lei. Por isso que o Senhor me ensinou a ministrar o coração dele. Eu vou te falar uma coisa: evangelho que não ensina você a negar a si mesmo, não pode ser de Cristo. O evangelho sempre vai ensinar você a negar a si mesmo. Eu estou com muita esperança, irmãos, que Deus está levantando um povo na terra que não deseja outra coisa a não ser sua presença. Há um homem que não deseja mais nada na vida a não ser a presença de Deus. É um homem que não tem preço. Uma pessoa que deseja a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Uma pessoa que deseja o fogo de Cristo na sua vida mais do que em qualquer coisa. Eu quero declarar, irmãos, o fogo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero liberar essa sentença. O fogo que consome toda a impureza vai bater lá na sua casa, vai bater nos seus negócios, vai bater na sua empresa, vai bater nas suas motivações, vai nos refinar, vai nos aperfeiçoar para algo que está por vir. Se preparem, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no vosso meio. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no vosso meio. Deus vai fazer maravilhas no vosso meio. Se prepare hoje. Se prepare hoje. Tem muita gente aí na internet tentando explicar a Deus. Sabe o que eu penso? Tentar explicar a Deus é a única tarefa que sobra para quem não vive com Ele. Quem vive com Ele não está tentando explicá-lo, está só manifestando quem Ele é. Tentar explicar a Deus é a única tarefa que sobra para quem não anda com Ele. Porque quem está andando com Cristo não está tentando explicar quem Ele é, está só manifestando o seu amor, está abraçando pessoas na rua, está servindo as pessoas, está servindo a mesa, não está procurando o primeiro lugar. Quem entendeu a autoridade não corre atrás de posições, porque nem todo mundo que tem posições tem autoridade. A gente acha que se tiver uma posição vai ter autoridade. Não tem, irmão. A autoridade não vem de posições, vem do autor. Só o autor pode dar autoridade. Então busque o autor e ele vai te colocar em lugares de posições. Quem vai te dar posições é ele. E tem uma coisa: se ele te der uma posição, ninguém mais consegue tirar você dali. Se você anda na autoridade de Cristo, olha, quem tinha a posição na Babilônia era Nabucodonosor, mas quem tinha autoridade era Daniel. Quem tinha a posição no Egito era Faraó, mas quem tinha autoridade era o Zé. E quando o homem que estava na posição não sabia o que fazer, ele chamou o Zé. E ele disse: menino, eu vou te contar uma coisa. José disse: não, peraí, deixa que eu vou revelar o sonho do senhor. O senhor vai precisar de um homem que tenha sabedoria de Deus. E vai vir anos de fome. Primeiro vai vir anos de fartura. E Faraó apavorado dizer: meu Deus, o que é que eu faço, menino? Porque Faraó sabe governar em tempo de fartura, mas em tempo de necessidade só homens de revelação podem governar, irmão. Em tempo de escassez só homem de revelação pode governar. Quando Deus escreve na parede, só homens de revelação podem decifrar o que Deus está dizendo. Nem todo mundo que tem posições tem autoridade. Deixa eu falar isso para você. Se você tem autoridade, Deus vai colocar você em lugares de posições. Se preparem, Deus tem cadeira de posições para te colocar. Deus tem lugares de posições para te dar. Amém, querido? Só o amor de Deus é imortal. Se você quer viver
uma vida eterna, você precisa ser encharcado desse amor de Cristo. Quero declarar sobre a sua vida: o autor da vida vai encher você de autoridade. E a autoridade não é para ser exercida sobre pessoas, é em favor de pessoas. A autoridade, ela não é cobertura, ela é fundamento. Amém? A autoridade não é sobre, é em favor. Quando a Bíblia diz que o marido é a autoridade da esposa, não diz que ele manda nela, diz que ele exerce governo em favor dela. Tudo é em favor, toda autoridade é em favor do outro, não é sobre o outro. A autoridade sobre o outro não é autoridade, é autoritarismo. O Senhor está levantando uma igreja forte no Brasil, irmãos. E a minha oração é que ela não se perca no caminho. A minha oração é que essa igreja forte não se embriague com a vinha que ela mesma está plantando. Eu vou repetir. A minha oração é que essa igreja forte não se embriague com a vinha que ela mesma está plantando. Amém? Amém? Ah, pastor, mas como? A igreja tem muito problema, a igreja tem muita dificuldade, a igreja... Irmão, a igreja é a família de Deus. Passa um dia lá em casa que você vai ver problema. Família tem bagunça, família tem falatório, família tem choro, família tem lágrima, família tem discussão. Família o pau pega, daqui a pouco está tudo de bem de novo. Família vai dormir de mal e acorda de mão dada. Então, se a igreja é a família de Deus, tudo isso é normal, meu filho. Se você não quer fazer parte dessa bagunça, esse não é seu lugar. E quando você achar uma igreja perfeita, por favor, não entra nela para não estragar. Família é confusão. Família é confusão. Então, se você faz parte da família de Deus, seja bem-vindo nessa confusão eclesiástica. Amém? Deus está provocando a gente ou não está, irmão? Ele está provocando, não está? Ele está provocando a gente. Deus está chamando a gente para mais perto. Essa semana ontem, estava, sabe quando você vai acordando pela manhã, assim que vai abrindo um olho de cada vez? Eu acordei com um versículo, Mateus 7, 22. Naquele dia muitos dirão em teu nome. Eu acordei com muito temor ontem. Naquele dia muitos dirão em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus estava dizendo o seguinte: você usou tudo que eu te dei para você e não para mim. Não foi para estabelecer o meu reino, foi para manifestar a sua ambição. Eu acordei ontem com tanto temor, irmãos, porque eu acordei com esse versículo. Eu ouvia dentro da minha cabeça Mateus 7, 22. Dizia Mateus 7, 22. Como eu já conhecia as escrituras, eu sabia o que estava escrito. Luís, Mateus 7, 22. Luís, Mateus 7, 22. Luís, Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. E Deus começou a falar coisas. E eu me lembrei que um dia Martin Luther King falou isso também, quando ele disse que nós temos o dever moral de desobedecer leis injustas. Leis injustas você não obedece. E eu quero ver quando as leis injustas baterem na porta da igreja, como nós vamos fazer? Você vai obedecer? Nós temos o dever moral de desobedecer leis injustas. A lei de Deus é moral, não é legal. Por isso que Jesus era chamado de endemoniado, porque a lei dizia que o leproso não podia ser tocado, e ele tocava, abraçava, curava e comia junto.
E aí, Juvenal? Como que vai ser? Você vai querer ser o evangélico legitimamente correto? Ou você vai querer ser alguém que vai fazer a diferença na sua cidade? Você quer mudar mesmo o seu país? Você quer mudar mesmo? Se você quer mudar o país, não pode ser a partir do outro, tem que ser a partir de você. Se o papel está no chão, junte. Se a porta está aberta, feche. Se a luz está acesa, apague. A partir de você tem que mudar o país, não é a partir do outro. Se Deus vai começar algo, Ele vai começar pela igreja. Não é por Brasília. Se Deus vai começar algo, tem que ser pela sua noiva. Então, escute, nós não precisamos de um presidente crente. Nós precisamos de uma igreja crente. Se nós tivermos uma igreja crente nessa nação, nós vamos levantar a mão de quem estiver governando. Nós precisamos de uma igreja de crente, de um pastor crente com o microfone na mão, de uma família de Deus, ainda com muitos problemas, mas crente. Amém? Eu vou te falar uma coisa: todos os sistemas de governo do nosso país estão comprometidos. Judiciário, legislativo, executivo, eclesiástico, todos estão comprometidos, porque o governo do homem sem a presença de Deus, ele está comprometido. Mas a Bíblia diz que o povo se alegra quando o justo governa. E a minha oração é que Deus levante nesses dias muitos homens e mulheres de Deus que praticam a justiça de Deus, que não sejam eleitos somente pelos interesses das suas denominações, mas que sejam escolhidos dedo a dedo pelo Senhor, que não defendam os direitos, os interesses simplesmente da sua casa chamada igreja. A igreja não precisa de defesa, irmão, porque se ela precisar de defesa, então Deus não é Deus. A igreja, ela é gloriosa. Sabe como é que vai ser o fim da igreja? Glorioso. Isso aqui é que nem pernilongo, você mata um, aparece 20 no mesmo quarto na hora. É um negócio esquisito, não é? Crente é assim, você mata um, aparece 10. Ninguém consegue acabar com crente, irmão. A nossa economia está vulnerável, os nossos lares do Brasil não são mais edificados pela presença de Deus. A ideologia marxista invadiu as nossas universidades, entrou nas faculdades, nas escolas, cegando os nossos jovens e adolescentes. Então o que eu preciso? Eu preciso buscar Deus, cara. Eu preciso levantar altares de adoração, de intercessão. Talvez você precisa assumir a responsabilidade que Deus te deu. Muitos foram chamados para ser professores, para ser diretores de escola, e foram fazer outras coisas porque o salário do diretor e de professor é ruim. Já pensou? Você está diante de uma escola com 1000 alunos e você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas é muito pouco salário, meu filho. Faça do seu trabalho uma missão. Já pensou? Toda semana você está na frente de 1000 jovens, sendo você um homem, uma mulher de Deus, e você abençoando aquela escola. Muitos de nós deixamos de fazer as coisas que fomos chamados por causa do poder aquisitivo, do consumismo. Irmãos, eu falo isso lá no Mevan, em Itajaí. Eu digo, eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu sei ganhar e eu gosto, e eu entro de cabeça. Eu fui chamado para ganhar vidas. Eu digo para os empresários lá do Mevan de Itajaí, eu digo, eu fui chamado para ganhar vidas, vocês foram chamados para ganhar dinheiro, e eu fui chamado para ganhar vidas com o dinheiro de vocês.
Então me dá dinheiro, porque eu vou trazer vidas para cá. Eu não fui chamado para ganhar dinheiro. Por isso que eu não perco meu tempo correndo atrás de dinheiro. Não é a minha vida. Eu entendi o que eu fui chamado para fazer. E sabe o que acontece? Eles estão prosperando. E eles me dão roupa bonita, carro bom, me dão casa para morar. Eu ganhei tudo deles. Por quê? Porque eu orei para Deus dar dinheiro para eles e não para mim. Porque eu não preciso disso. Eu preciso que eles me dêem o dinheiro. E eu não vou ficar pedindo, irmão, Deus mandou, eis que eu te digo. Não vou ficar perdendo tempo com isso. Eu não sou pedinte, eu sou intercessor. Eu não sou pedinte. Esmola você dá para quem pede. Oferta você dá para quem merece. Eu fui chamado para ganhar vidas, para instruir pessoas. Eu ministro com empresários que eles vão me buscar em casa de helicóptero. E Deus dá dinheiro para eles, não dá para mim. Por quê? Porque esse é o chamado deles. Eu não vou entrar no lugar que eu não fui chamado, por ambição particular. Agora você pensa que eu não tenho vontade de ter umas coisas que eles têm? Eu tenho. Mas eu não sou movido pela minha vontade. Quem sabe você foi chamado para fazer algo na terra e você só não está fazendo porque ganha menos. E eu vou te falar uma coisa: no final da sua vida você vai estar frustrado, porque você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz juntando coisas, você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer na terra. Você vai ser feliz fazendo isso. Você vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro. Não, pastor, Deus me chamou para ser assim, então vai fazer assim. Assuma o que Deus te chamou. A chave para trazer a paz, a ordem e o progresso estão na mão do povo de Deus que pratica a justiça. Não, porque está na mão da igreja. Não está na mão da igreja, está na mão do povo que pratica a justiça. Porque tem igreja que não pratica a justiça. Se eu perguntasse para você, o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? O que você me diria? Você diria, é ser pastor. Pastor cuida de gente, prega, eis que eu te digo, fala em línguas. E eu te pergunto, quem te deu essa empresa? Quem te deu essa função? Quem te deu esse encargo? Foi Deus? O que torna as coisas espirituais da sua mão é o que Deus te deu. Porque tem empresários que foi Deus que deu a empresa, e tem pastores que não foi Deus que deu a igreja. Não me olhe assim. Você está me entendendo? Então a sua oração qual é? Senhor, eu quero fazer a tua vontade, o que o Senhor me chamou para fazer. E vamos parar com essa oração, Deus toma o controle. Não precisa, porque Ele nunca perdeu o controle. É eu que perco o controle. Deus não perde. Deus está onde precisa estar, onde sempre esteve. Amém, irmãos? Eu e você precisamos desse entendimento. Jesus nunca transgrediu a justiça, mas Ele transgrediu a legislação quando ela era injusta, perversa e hipócrita. Jesus, Ele nunca transgrediu a justiça, mas Ele transgredia a legislação quando ela era injusta, hipócrita e perversa. Jesus agia distribuindo graça e justiça divina, sem acepção de pessoa, tocando o leproso, curando o servo de centurião romano, sentando com a samaritana quando os judeus não se davam com os samaritanos. Quando isso era contra a lei,
Aprenda, nem sempre a legislação é justa. Então pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você recebe? Você recebe essa palavra? Uma vez, Napoleão Bonaparte, nos seus últimos dias de vida, a sua biografia conta isso. Ele morrendo, ele disse assim: eu, Carlos Magno, Alexandre o Grande, construímos impérios usando a força que foram se perdendo no caminho. Mas teve um que construiu um reino firmado em amor, que até hoje os seus súditos ainda desejam morrer pela sua causa. E você sabe quem é? Jesus Cristo. Jesus, irmãos, Ele não vive para satisfazer as suas vontades ou só para suprir as suas necessidades. Jesus tem um propósito, e eu e você precisamos achar esse propósito nas nossas vidas. Jesus não improvisou comigo e com você. Ele me elegeu nele. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu não fui colocado aqui por um acidente de percurso. Eu não sou obra do acaso. Eu fui eleito em Cristo. Você foi eleito em Cristo. Por favor, valorize esse legado na sua vida. Eu quero deixar essa palavra desafiadora para você. Aí, irmão, essa palavra eu prego para pastor. Mas essa igreja, essa cidade, foi onde tudo que eu me tornei começou. Aqui começou as minhas fontes. Foi de Blumenau que eu saí para o mundo. Foi daqui a primeira congregação, que hoje já são mais de 1000 em 27 países. Foi daqui, debaixo de uma mesa de passar roupa, com vasinho de R$1,99, no dia 18 de outubro de 2000, que eu fiz a primeira reunião. Eu estou na fonte. Sabe o que eu vim fazer aqui hoje? Jogar sal na fonte. Sabe o que Eliseu fez quando as águas estavam amargas? Ele foi na fonte e jogou sal. Não adianta jogar sal na correnteza, tem que jogar na fonte. Eu vim aqui dizer para você, Blumenau, acredite naquilo que Deus está fazendo nas vossas vidas. Acreditem. Temos pregado o Evangelho todos os dias, com a mesma convicção de sempre, trazendo esperança, fortalecendo o cansado, ajudando o atribulado, erguendo os braços de quem precisa. Eu acredito no que eu estou ensinando para você. Minha vida é de constantes renúncias na presença de Deus, mergulhado no Espírito. Eu sou esse cara, debaixo da ordem de Deus, com os meus ouvidos fechados para tudo e para todos, nesses dias, ouvindo só o clamor do coração. Eu quero deixar essa palavra desafiadora para você. Faça contas, faça cálculos de quanto vai custar a sua vida integral na presença de Deus, porque Deus não quer fatias do seu caráter, Deus não quer fatias, Deus não quer sobra do seu tempo, Deus não quer ser a última possibilidade da sua vida. Um dia Ele quis chamar Pedro para o ministério. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Ele foi lá primeiro, encheu o barco de Pedro, depois disse: deixa tudo e segue-me. Só para Pedro ter o que deixar para trás. Deus não quer ser a sua última opção. Então talvez Ele está enriquecendo você, prosperando você, deixando você famoso, deixando você conhecido, te dando autoridade para depois dizer: deixa tudo e segue-me.